Primeiro, agradecer pelo convite. A gente está iniciando aqui uma atividade em conjunto com o Telesaúde e a gente está buscando trazer um tema que é um tema bem relevante para a nossa prática. A gente vai explicar no decorrer da apresentação o quanto importante o sintoma tosse atinge a população assistida pelas equipes de atenção primária no Brasil. Meu nome é Diego, eu sou supervisor do programa de Medicina de Família da Universidade de Vila Velha e presidente da Associação Capixaba. Coloco a Associação Capixaba à disposição de qualquer parceria no âmbito da atenção primária, em particular aqui com o Telesaúde do Espírito Santo. Vamos então começar a nossa apresentação. Começando com o roteiro de apresentação, eu pretendo falar esses tópicos durante a apresentação. Então, explorando primeiro o sintoma como diagnóstico, a caracterização da tosse na atenção primária, a classificação da tosse e a estratégia de abordagem para causas mais comuns de tosse. É claro que numa apresentação que eu buscarei falar em torno de 20 a 30 minutos, nós não conseguiremos aprofundar em todas as causas, e nem é essa a intenção do nosso encontro hoje, mas eu buscarei falar algumas estratégias de abordagem desse problema tão prevalente. A primeira questão para ser trabalhada é a caracterização de um sintoma como diagnóstico. Na atenção primária, isso é muito comum. Por quê? De uma maneira geral, os problemas de saúde, eles se apresentam de uma maneira diferente de outros níveis de cuidado em saúde. Eles se mostram em estágios mais iniciais ou indiferenciados e muitas vezes não chegam a construir um diagnóstico formal, ou seja, um diagnóstico nosológico específico. Então, muitos sintomas, eles não serão classificados enquanto doença. Por isso que na atenção primária é muito comum a gente ter um sintoma enquanto um diagnóstico, ou seja, a presença de tosse como um diagnóstico provável para os nossos pacientes. Bom, e por que isso acontece? O principal motivo que isso acontece está demonstrado nessa apresentação de um episódio de cuidado. Então, os problemas de saúde, eles são percebidos pelo paciente, pela pessoa, isso vai gerar uma necessidade de cuidado em saúde. Nesse encontro que ele vai executar com a equipe de estratégia de saúde da família na atenção primária ou em outros modelos de atenção primária, nós teremos um episódio de encontro e que vai gerar um motivo de consulta e uma razão para esse encontro. Muitas vezes vai ser identificado um problema, e aqui que entra um diagnóstico o sintoma como diagnóstico, a presença de tosse como uma razão que gera um diagnóstico enquanto tosse. E por conseguinte, gerará uma intervenção ou um procedimento de cuidado. E outros encontros gerarão outros motivos de consultas, outros problemas de saúde detectados e outras intervenções. Dessa maneira, identificar a tosse como um sintoma diagnóstico é muito relevante. Para isso, existe uma classificação internacional que determina algumas classificações específicas para a atenção primária à saúde. Então, quem não conhece, eu sugiro que busque informações sobre a classificação internacional de atenção primária, que é uma classificação organizada pela Organização Mundial de Médicos de Família e chancelada pela Organização Mundial de Saúde, específica para a atuação em nível primário. É possível aqui, então, classificar todos os motivos de consulta que levam um sujeito a buscar atendimento, todos os problemas que são identificados pelo paciente e todas as intervenções que são realizadas naquele encontro. Dessa maneira, existiam grupos internacionais que conseguiram identificar, dentre os motivos de consulta, aqui classificado pela sigla em inglês RFE, e esse grupo é um grupo holandês que faz essa catalogação, que pode identificar que a tosse é um sintoma extremamente prevalente como motivo de consulta, gerando desculpa, um problema técnico, gerando muitas consultas para o profissional do nível primário. Isso em torno de 110, 120 consultas a cada 1.000 pacientes anos. Então, de uma maneira geral, esse quantitativo é bem expressivo, representa aí em torno de 11 a 12% das nossas consultas na atenção primária.
Bom, esse mesmo grupo ele conseguiu identificar que muitas vezes quando nós temos um motivo de consulta relacionado à tosse, muitos dos diagnósticos também acabam sendo tosse. Isso a cada 1000 consultas ano, 37,38 estão relacionadas à tosse. Então ele é bem interessante nesse ponto de vista que a gente consegue identificar que muitas consultas geradas com motivos de consulta com tosse geram diagnósticos tosse. Aqui entra como sintoma como diagnóstico. Nós também temos outras causas específicas que estão demonstradas nessa apresentação, então como bronquite aguda, infecção de vias aéreas superiores, laringite, pneumonia e sinusite. Nós vamos trabalhar algumas dessas causas na apresentação final. Okay? O interessante também desse trabalho, desse grupo de pesquisa holandês, é de que ele consegue identificar as intervenções que o profissional de saúde vai realizar a partir desse motivo de consulta, desse problema identificado ou diagnóstico e essa intervenção. Então é observado que grande parte das consultas geram uma medicação, grande parte das consultas geram uma intervenção em saúde e muitas das consultas geram um processo de educação em saúde. Outro fato interessante desse grupo de pesquisa é que eles estudam quantos atendimentos foram gerados numa segunda consulta após um primeiro diagnóstico de tosse, né? Então seria uma segunda consulta. E qual a segunda consulta, qual é o segundo diagnóstico dessa segunda consulta, né? Em grande parte dos atendimentos também é tosse. Então, eu tento demonstrar aqui de diversas maneiras que tosse é um problema muito prevalente e que ele, enquanto uma condição nosológica, né, um sintoma como diagnóstico, ele precisa estar atento na nossa realidade da atenção primária à saúde. Bom, será que no Brasil isso também representa uma realidade? Tosse é um sintoma muito prevalente, é um motivo de consulta muito comum. Daí eu trago um estudo clássico, quem já viu algumas das minhas apresentações aqui no Tela Saúde já observou que eu sempre trago essa referência, que é o estudo do professor Gustavo Gusso, hoje na Universidade de São Paulo, que ele demonstra, um estudo feito em Florianópolis, que foi publicado em 2009, de que tosse é o segundo motivo de consulta mais comum na atenção primária do Brasil, representando em torno de 3,2% dos atendimentos, né, em saúde. E isso é identificado como um problema, né, um diagnóstico, vamos dizer assim. A infecção de vias aéreas superiores é a terceira causa aí de diagnóstico identificado como um problema na nossa realidade. Então, mais uma vez, parece que essa realidade que a gente observa em estudos internacionais também é reproduzido aqui no nosso país. Então, é por isso a grande necessidade da gente se aprimorar na identificação e no cuidado específico desse problema clínico que a gente identifica como tosse. Bom, entrando agora um pouco na apresentação sobre as causas de tosse, é importante a gente ficar atento a uma série de condições clínicas. Eu vou começar aqui usando uma classificação com relação ao tempo de diagnóstico. Então, ao tempo de duração, diagnóstico não, de duração do quadro de tosse. Existem várias classificações com relação à tosse, mas é essa que eu vou utilizar porque ela é mais didática, mais fácil de aplicação no nosso cotidiano. Então, a primeira delas é identificar que existem 3 tipos de tosse quanto à duração. Então, uma tosse aguda, uma tosse subaguda e uma tosse crônica. Nós temos diversas. Essa duração gira em torno de 3 semanas para a tosse aguda, em torno de 3 a 8 semanas para a tosse subaguda e mais do que 8 semanas uma tosse crônica. Para cada período de duração, para cada classificação dessa tosse, existem algumas condições clínicas compatíveis com um quadro de tosse. A primeira delas que a gente vai falar é com relação à infecção de vias aéreas superiores, né? Infecção de vias aéreas superiores é um conjunto, uma síndrome, podemos dizer assim, com diversas condições clínicas. Eu resumi aqui em 2 para a gente ter mais atenção, mas ela poderia ser classificada enquanto tudo que acontece nas vias aéreas superiores, né? Então, eu tentei trabalhar aqui 3
duas condições clínicas comuns e prevalentes, que são a gripe e o resfriado, né? A classificação, a diferenciação da gripe e resfriado no nosso cotidiano, eu acredito que ela não é tão relevante, né, para a nossa prática. Porém, na vigência de gripe, alguns alertas surgem para a nossa intervenção e a gente deve ficar um pouco mais atento do que num quadro de resfriado comum. Então, quanto ao início, o resfriado é mais insidioso, enquanto a gripe é mais abrupta. Existe a presença de febre, normalmente, no quadro de gripe, dor de cabeça e dores musculares intensas, né? No caso de gripe. Já é mais comum no caso de resfriados, congestão nasal, coriza e dor de garganta. E na presença de gripe é mais comum a existência de tosse, enquanto no resfriado pode ou não existir tosse. Certo? Então, de uma maneira geral, essa é uma diferenciação entre os quadros de gripe e resfriado, e nós podemos levar em consideração essa diferenciação na nossa prática clínica. Bom, alguns cuidados com relação às infecções de vias aéreas superiores, e aqui entra nas abordagens de como lidar com esses problemas. Então, a primeira coisa é aumentar a ingesta de líquidos. A gente tem um benefício em aumentar a ingesta de líquidos. Alguns locais dizem que é relevante também utilizar o famoso cancha de galinha, né, como uma fonte mais líquida. Dizem que líquidos quentes tendem a melhorar esse quadro, apesar de eu não identificar nenhuma pesquisa que comprove esse fato. Existe uma relação comum, principalmente das pessoas mais antigas e têm mais experiências. Solução salina para lavagem de narinas. Bom, ele é um descongestionante, né, de uma maneira geral ele diminui a oclusão das vias aéreas e com isso melhora as questões de sintomas que podem estar causando, principalmente com relação aos resfriados. Presença de sintomáticos de pirona, paracetamol e anti-inflamatório podem ser utilizados. Bom, antistamínicos, descongestionantes, expectorantes e antitussígenos, né? Diversas revisões, principalmente da Cochrane, Organização Internacional, têm demonstrado que o uso de descongestionantes, expectorantes e antitussígenos não modificam a história natural da doença e tendem a ter discreta melhoria dos sintomas, né? Então, de uma maneira geral, não são medicamentos prescritos nos quadros de resfriado. E é importante ter uma atenção especial nos casos de gripe para sinais de síndrome respiratória aguda grave, basicamente a presença de dispneia, atenção especial aos grupos de riscos, crianças, gestantes e idosos. Eu vou tentar sempre que possível, já que a gente não vai conseguir esgotar, né, hoje na nossa apresentação todos os assuntos relevantes, fazer um link com algumas apresentações dentro do nosso escopo do Telesaúde Espírito Santo para o web palestra sobre esses temas específicos. Então nós temos aí uma web palestra de 2016 que aborda especificamente infecções de vias aéreas superiores. Então sempre que tiver alguma web palestra que irá trabalhar esse tema, eu tentarei colocar aqui na nossa apresentação. Eu vou observar também uma sugestão, pessoal do Telesaúde Espírito Santo, é que diversos assuntos que podem gerar tosse não estão contemplados na nossa apresentação, e uma atenção especial aí a esses para que a gente possa trabalhar em apresentações futuras. Bom, a traqueobronquite aguda é uma tosse secundária, inflamação, e ela costuma ser autolimitada, normalmente de etiologia viral, e nas vias aéreas de grosso calibre. Sempre considerada quando ela está na ausência de um quadro de pneumonia. Os sintomas iniciais, eles são semelhantes às infecções de vias aéreas superiores, que nós trabalhamos na apresentação prévia, porém, ela tem uma persistência mais prolongada, passando dos 5 a 7 dias que são comuns nos quadros de resfriado e gripe. Da maioria das vezes o antibiótico ela não está indicado, já que a sua etiologia é uma etiologia na maioria das vezes viral. E da mesma maneira que resfriados e gripes, antitussígenos, mucolíticos, expectorantes, não existe comprovação científica de que isso vai reduzir ou modificar a história natural das doenças. É importante ter atenção especial nos casos de duração prolongada, principalmente para as hipóteses de infecções por bactérias atípicas, naquelas que têm sintomas persistentes por mais de 2 semanas.
Bom, sinusite aguda é um quadro que pode gerar tosse, né? E é importante a gente ter aqui uma atenção especial, porque a gente deve desconfiar dos sintomas clássicos, né, de sinusite, naqueles casos que tem uma duração maior do que 10 dias, ou quando existe uma piora dos sintomas da infecção de vias aéreas, e depois de 5 dias de sintoma. Na grande maioria das vezes, algumas literaturas dizem 20 vezes a mais, a caso de sinusite viral é mais comum do que bacteriano. O que a gente observa no nosso meio é um super tratamento para infecções bacterianas, sendo que na grande maioria das vezes é bem possível que aquele quadro seja viral, né? Existem diversas recomendações para que também não seja feito o raio-x de seio da face, sendo que na maioria das vezes ela não consegue diferenciar de quadros virais de quadros bacterianos. Com isso a gente acaba tendo uma obstrução, uma oclusão dos seios da face, identificando aquilo que pode ser de uma causa viral e não bacteriana. Na maioria das vezes, o tratamento pode ser feito com descongestionantes, soro nasal, analgésicos e corticoides nasais. E caso tenha persistência dos sintomas, ou seja, uma duração maior do que 10 dias e com persistência dos sintomas, e caso tenha piora do quadro após 5 dias, pode-se avaliar a necessidade de uso de antibiótico terapia. 2 fatores um pouco negligenciados aí no nosso dia a dia, que é a exposição ambiental, no caso, atenção à exposição recentes para fatores que podem desencadear a tosse. Então, aqui normalmente existe algum antecedente de quadros de alergia, então o uso de antihistamínicos pode ser uma boa indicação nesses casos. Além disso, exacerbações de rinite alérgica, né? Pacientes que têm quase rinite alérgica, eu vou trabalhar um pouquinho mais rinite alérgica na tosse crônica, porém ela pode sofrer exacerbações e com isso a gente precisa ter atenção. Nas exacerbações a gente pode usar tanto antihistamínicos quanto corticoides nasais como terapêuticas possíveis. Bom, um quadro de tosse subaguda, aquela que se caracteriza entre 3 e 8 semanas de tosse, nós temos aí condições clínicas que normalmente são relacionadas a causas pós-infecciosas. Então, o paciente teve um quadro de infecção de vias aéreas superiores e persistiu com sintomas, no caso de tosse, após esse quadro. Então, é comum, e ele é considerado autolimitado, a presença de tosse por um período maior do que 3 semanas, no caso entre 3 a 8 semanas. Não é incomum a gente encontrar pacientes no nosso consultório, no nosso dia a dia, dizendo que está tossindo há muito tempo. É importante identificar se não teve um fator prévio, como a infecção aguda das vias aéreas superiores, que desencadeou esse quadro de tosse crônica, né? O tratamento ele deve ser de acordo com o prejuízo na qualidade de vida. Muitas vezes é um sintoma que o paciente consegue conviver com o quadro de tosse, ou pode ser casos que geram bastante desconforto e necessidade de intervenções. Algumas intervenções possíveis, corticoides inalatórios, pode ser utilizado prednisolona oral com duração de 5 a 7 dias. Bom, considerando a tosse crônica, é importante na tosse crônica, assim como nos outros casos de tosse aguda e tosse subaguda, mas especialmente no caso de tosse crônica, ter uma atenção especial na história clínica. Então eu vou descrever algumas situações que seria importante a gente avaliar aqui na história clínica. Então, de fato, quando iniciou esses sintomas, e se teve algum fator desencadeante, a presença de tabagismo extremamente importante na tosse crônica, se teve alguma relação com infecções, se existe a produção de catarro, se tem uma piora ao exercício físico, que a gente pode relacionar ou doença pulmonar obstrutiva crônica ou a presença de asma, se existe a presença de obstrução nasal ou rinorreia, se os sintomas aparecem mais à noite, se tem pioras à alteração postural, se tem relação com a alimentação ou se o paciente utiliza medicamentos no seu dia a dia.
É importante ter atenção especial a essa história clínica, principalmente nos casos de tosse crônica, que terão um desafio diagnóstico maior. Com relação às causas de tosse crônica, a gente tem aí a asma como uma principal causa de tosse crônica em adultos não tabagistas. É importantíssimo a gente ter muita atenção com relação à tosse relacionada à asma. Ela pode ser acompanhada de dispneia, sibilância e pressão torácica. E nós temos uma web palestra aqui no Telesaúde, que foi realizada em janeiro de 2017, com um tema específico sobre asma com adultos, como tratar. Foi feita uma apresentação com a professora Faradiba. Então, é bem importante que a gente se aprimore na abordagem do paciente com asma. Essa imagem aqui embaixo, ela representa uma estratégia de intervenção. No caso, a gente pode sempre avaliar o paciente no encontro, pensando em diagnósticos, na presença de sintomas, na presença de fatores desencadeantes e observar se existe uma aderência ao tratamento proposto anteriormente, né? A gente pode pensar em cada novo encontro ajustar ou não o tratamento e a gente sempre tem que se propor a reavaliar a resposta, buscando exacerbações, novos encontros, se o paciente está satisfeito com aquele cuidado e se tem perda de função pulmonar, o que gera uma nova avaliação, um novo ajuste e uma nova revisão da resposta. Essa é um fluxograma do tratamento para asma. Esse fluxograma é da Sociedade Brasileira de Pneumologia, uma proposta de 2012, existem outras mais atuais, mas eu acho que ela é bem simples e didática para o nosso cotidiano, e com isso ela pode ser muito útil para o nosso trabalho aqui na atenção primária à saúde. Então a primeira questão tem relação com o nível de controle da doença. Todo novo encontro, a gente precisa observar se está controlada, parcialmente controlada, ou se está exacerbada, né? Os nossos etapas de tratamento vai depender desse nível de controle. No caso, tem 5 etapas de tratamento, pelo menos até a terceira etapa, nós conseguimos abordar com eficiência na atenção primária à saúde. Na quarta e quinta etapa de tratamento, a gente vai precisar do nível secundário. Então, beta-2 de curta duração nos casos de resgate, nos casos na presença de exacerbação ou sintomas esporádicos, né? Corticoide inalatório como primeira escolha na etapa 2 e corticoide inalatório mais beta-2 agonista de longa duração como uma proposta de tratamento na etapa 3, ok? Nas outras etapas, a gente precisará de aumentar a dose ou pensar em outras terapêuticas. É importante sempre considerar o encaminhamento nesses casos de não controle adequado na etapa 4 e 5. Falar um pouco sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma causa comum de tosse crônica. A gente tem aí, e aí eu não trago evidências para demonstrar isso, mas a gente subestima a presença dessa condição clínica na nossa prática, na atenção primária à saúde. Então é importante a gente ter uma importante consideração, principalmente naqueles casos de pacientes tabagistas, né? Então, na suspeita clínica, considerar a radiografia de tosse ou a espirometria é importante para a gente esclarecer esse diagnóstico, pensar no tratamento das exacerbações muito comuns e possíveis de serem realizadas na atenção primária, utilização de antibiótico, normalmente antibióticos de alto espectro, tipo as quinolonas respiratórias, tipo a levofloxacina, pensar na aplicação de corticoide oral e beta-2 de curta duração durante as exacerbações. Já no tratamento de manutenção, é importante considerar o beta-2 de longa duração e o corticoide inalatório, sendo que prioritariamente iniciar, no caso do DPLC, o beta-2 de longa duração. Algo que é relevante para a nossa prática, muitos pacientes se beneficiarão
do uso de O2 domiciliar, é importante identificar o fluxo dessa terapêutica dentro do município de vocês. Normalmente está relacionado ao nível secundário, mas é importante identificar que alguns pacientes terão benefícios para o ganho de funcionalidade utilizando o O2 domiciliar. E nós seremos provavelmente os primeiros profissionais a identificar essa necessidade. Nós tivemos uma palestra também sobre exacerbações e doença pulmonar obstrutiva crônica. Vocês podem acessar por esse link aí do YouTube para o canal do Telesaúde Espírito Santo. Bom, tabagismo, uma condição muito comum no nosso dia a dia, tem reduzido nos últimos anos. O Espírito Santo é sabidamente um estado com uma baixa prevalência de tabagismo em relação a outros estados do sul do país, porém é algo que a gente precisa ficar bastante atento, porque é uma intervenção relativamente de baixo custo com alta capacidade de resposta, né? Com relação ao tabagismo, em cada novo encontro é importante observar a motivação para parar de fumar. E sempre em cada novo encontro considerar a abordagem de acordo com essa motivação do paciente. Então a gente tem uma escala de motivação de Porchat e Clemente, é uma escala que é importante que vocês busquem conhecer, que vai dividir a motivação do paciente em estágios pré-contemplativos, contemplativos, preparação, ação e manutenção, e a recaída, e a gente para cada nível de motivação, nós podemos ter uma intervenção específica. Então, o paciente no estágio pré-contemplativo é aquele que nem imagina que o tabagismo pode ser um problema para ele. É importante que você identifique que aquilo é um problema, ou pode ser um problema, e em seguida você já passe para um outro problema, o motivo que trouxe ele ao encontro. Okay? Já muda a intervenção em pacientes que estão em preparação, ou que são em estágios contemplativos, em preparação, ou mesmo em ação. Para cada um desses encontros é importante que vocês identifiquem esses estágios de motivação. Pensar nos tipos de dependência, então é muito mais comum no nosso dia a dia nós termos dependências psíquicas e comportamentais ao cigarro em relação a dependências físicas, ou seja, dependência à nicotina, que é comum, porém não é tão comum quanto a gente imagina, né? Ou seja, aqueles pacientes dependentes de uma alta carga tabágica, uma alta carga de nicotina, né? Então, esses pacientes são aqueles que normalmente possuem fárgios acima de 5, fárgios dando teste para avaliar a dependência da nicotina, e normalmente são esses pacientes que podem se beneficiar de terapias específicas ou farmacológicas. Aqui eu coloquei a terapia de reposição de nicotina, mas nós também podemos utilizar a bupropiona ou a nortriptilina como terapias eficazes para o tratamento do paciente com dependência de nicotina. Considerar o tratamento farmacológico também em falências ou várias tentativas prévias de parada de fumar. Okay? Existem duas estratégias possíveis para a parada. Então, uma estratégia abrupta, aquela que o paciente determina um dia específico ele parar de fumar. É importante que nós, profissionais da atenção primária, quando estivermos cuidando desse paciente que opta por ter uma parada abrupta, explique claramente para esse paciente que ele vai precisar ter estratégias para lidar com esse dia, né? Então, estratégias de como será, então ele precisa fazer um planejamento prévio, ou estratégia gradual, e aquela que o paciente vai parando em pequenas quantidades ao longo de um tempo. É recomendado que a estratégia da gradual não dure mais do que 2 semanas. Certo? Então nós temos uma palestra um pouco mais antiga, uma sugestão para que a gente coloque uma palestra mais atualizada aí no Telesaúde sobre abordagem do tabagismo, e que foi realizada aí em meados de 2013. Outra possível causa para tosse são os quadros de tosse crônica, são os casos de rinite alérgica. Né? Então, são processos inflamatórios na mucosa nasal, induzidos pela exposição de alérgenos, geralmente cursa com prurido, espirros, inorreia aquosa, obstrução nasal e sintomas oculares. Bom, é importante relatar que esses são quadros
crônicos e recorrentes. Muitas vezes nós teremos acesso a esses pacientes nos quadros de exacerbações, lá que eu falei nas tosses agudas. Então, um bom diagnóstico de uma tosse aguda pode identificar casos de rinite alérgica e com isso a gente tem uma intervenção eficaz que vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá? É importantíssimo realizar o exame clínico, é um exame clínico de rinoscopia direta, super simples de ser avaliado e que vai dar um direcionamento para a sua história clínica na observação de hipertrofia e palidez de cornetos inferiores. Okay? Normalmente o tratamento é feito com sintomático, sorofisiológico e corticoide nasal. Nós temos aí disponível, falei algumas vezes, já na apresentação sobre corticoide nasal, é o beclometasona normalmente disponível na rede pública. Bom, ainda como uma possível causa de tosse crônica, a gente pode considerar a doença do refluxo gastroesofágico, considerando que tosse é o único sintoma em cerca de 40% dos pacientes com refluxo gastroesofágico. É importante, então, a gente desconfiar dessa condição clínica, considerar o tratamento empírico para uma boa resposta desses pacientes. Caso exista uma boa resposta em 8 semanas, é possível inferir que esse quadro de tosse é relacionado à doença do refluxo gastroesofágico. Os sinais de alarme normalmente são emagrecimento, disfagia, odinofagia e hemorragia digestiva. Não é incomum na necessidade de investigação diagnóstica com pH-metria ou endoscopia digestiva alta, mas normalmente pH-metria, para identificar se está existindo refluxo de fato nesses pacientes. Okay? Nós tivemos uma palestra recente sobre manejo do refluxo gastroesofágico na atenção primária à saúde e está aqui a nossa referência para que vocês busquem mais conhecimento desse tema na nossa prática. Descrevendo agora alguns fatores menos comuns, não que tuberculose seja menos comum, tuberculose é um fator comum na nossa realidade. Então, fatores alergênicos, observar a tosse induzida dos fatores alergênicos e, claro, realizar a sugestão para que o paciente se afaste desses fatores alergênicos. É bem difícil nós identificarmos isso na nossa prática. Uso de medicamentos que podem induzir tosse crônica, como os IECAs, ok? Lembrar do captopril, enalapril e outros. E também o beta-bloqueadores que podem induzir pioras de quadro de asma, por exemplo. A tuberculose é um fator bem importante no nosso dia a dia, ok? É uma doença que ainda é muito prevalente no país, então a gente tem que sempre pensar em sintomas sugestivos, então tosse, emagrecimento, por mais de 3 semanas, que a gente chama de sintomático respiratório. É importante a gente avaliar com a pesquisa do BAR esses pacientes que venham a ter esses sintomas por um período prolongado. Ok? Nós tivemos uma apresentação também sobre tuberculose aqui no Telesaúde e eu referencio para que vocês possam buscar mais conhecimento sobre isso. Bom, por fim, na tosse crônica, é importante identificar que a avaliação ela deve ser sistemática na procura do diagnóstico causal e que muitas vezes nós não encontraremos uma causa específica, ok? E muitas vezes o padrão ouro vai ser de tratamentos empíricos e apresentando uma boa resposta terapêutica a esse tratamento. É importante referenciar também que existe uma necessidade de terapias combinadas, muitas vezes para tosse crônica, pois múltiplas causas podem ocorrer em 40% dos nossos casos. Bom, eu agradeço a participação de todos vocês, todos e todas. Coloco mais uma vez a Associação Capixaba à disposição para a realização dessa atividade e gostaria de deixar aqui o nosso recado. Não tenha medo de considerar tosse como um diagnóstico possível enquanto definição do seu problema, enquanto você tem uma avaliação precisa das possíveis causas que nós relatamos aqui nessa breve apresentação. Ok? Bom, muito obrigado.